Paz e graça, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe e que nesse vídeo você possa aprender mais de tudo aquilo que o Senhor preparou para você, de tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito para você. Há uma promessa em João capítulo 14, quando Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sós. Ele vai mandar outro Consolador, e esse Consolador vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. E se nós estamos aqui relembrando esse evangelho puro e simples de Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo nos traz à memória essas palavras todos os dias, a todos os tempos das nossas vidas, a todas as estações das nossas vidas. Essa palavra pura e simples chamada de Evangelho, a palavra de Deus, ela está em todos os contextos. Por isso vale a pena você meditar nela, como Davi escreve: medite na tua palavra de dia e de noite. Se você está gostando desses episódios, nós estamos falando dos frutos de Cristo e quão importante eles foram para a igreja e quão difícil também foi para Jesus ter que lapidar eles, porque eles não foram fáceis, mas nós sabemos que eles representam cada um de nós, a nossa dificuldade, o nosso orgulho, a nossa ambição, a nossa falsa modéstia, que muitas das vezes nos impede de aceitar esse evangelho puro e simples. E nós estamos falando do fruto, um dos primeiros frutos, chamado Quefas, Pedro, que Jesus escolheu para se tornar um pescador de almas. Outrora ele era pescador na cidade, em Betsaida, em Cafarnaum, junto com seu irmão André. Ele tinha 2 sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Em Lucas capítulo 5, Jesus chama eles para viver este evangelho. Jesus chama eles para fazer deles um pescador de almas. E o que mais me chama a atenção é que, em meio às dificuldades, todos nós trabalhamos, todos nós temos um casamento, temos uma casa, temos um emprego, tudo isso para tomar conta, tudo isso com um poder de responsabilidade muito grande, mas quando Jesus te chama, não tem como. Quando Jesus faz o convite para a sua vida, não tem como. Rapidamente a gente abandona tudo que tem e segue esse Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós paramos na última aula. Agora nós vamos falar da preparação da negação de Pedro, a empolgação primeiro, dizendo que não iria deixar ninguém matar Jesus e que se ele fosse para a prisão também ele iria. A negação de Pedro, e também nós vamos ver o perdão que Jesus dá para Pedro. E ali sim acontece a conversão de Pedro. Por isso, pega caneta e papel e anote tudo que puder e permita que essas simples, pequenas palavras sejam escritas no seu coração. Amém? Vamos lá? O texto que nós vamos ler, dar continuidade agora, é João capítulo 26. Desculpe, João capítulo 26 não, Mateus 26. Pega aí, anote aí, pega sua Bíblia, pega o caderno e anota aí, Mateus capítulo 26. No versículo 18. Eu vou ler o contexto para vocês, vou falar primeiro o contexto para vocês e depois a gente compartilha aqui no texto, na tela, e a gente compreende melhor o texto. O que vai acontecer agora já não é mais sinais, milagres e nem palavras de bem-aventuranças. O que está próximo a acontecer agora é a redenção de Cristo na cruz. O que está próximo, os próximos dias que virão agora, as próximas horas que virão, serão horas devassaladoras. Serão horas que vão marcar toda a história da humanidade. Vai marcar toda a história que nós conhecemos de homem e mulher
de todos os homens que foram usados por Deus, esse acontecimento agora ele difere de todos os outros. Outrora, como Jesus já havia dito que foi preparado antes da fundação do mundo, tudo isso, nós conseguimos ver nesse exato momento o acontecimento dele. E Jesus já se preparando, porque é chegada a Páscoa. A Páscoa, para quem não sabe, Deus constituiu a Páscoa em Êxodo capítulo 12 ou 13, se não me falha a memória. São 10 pragas. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito e liberou 10 pragas. Na 10ª praga, que é a morte do primogênito, antes de acontecer a morte do primogênito, Deus constituiu uma regra. A regra que não poderia ser quebrada é que no primeiro mês do primeiro ano, eles tinham que fazer um sacrifício. E esse sacrifício era de um cordeiro macho, sem defeitos, e que todos deviam servir à meia-noite. À meia-noite eles tinham que servir, e com o sangue desse cordeiro, eles tinham que passar nos umbrais da porta. E aí quando viesse o anjo da morte e pegasse o primogênito, ele ia somente nas casas daqueles que não tinham sangue nos umbrais da porta. E Deus constituiu isso para que eles fizessem quando ainda eles estivessem no Egito. Quando eles chegassem em Canaã, eles iriam comemorar somente a festa. Eles iam preparar um cordeiro, que é chamada também festa dos pães asmos. Eles iam preparar um cordeiro, iam comer o cordeiro, iam comer um pão sem fermento, e ali eles iriam lembrar o que Deus fez com eles. Eles eram escravos, eles estavam no Egito e Deus os libertou, para que isso ficasse fixado na memória. E agora, Jesus também separa esse exato momento da Páscoa para sair, para libertar alguma coisa do povo. Assim como a Páscoa é um sinal de libertação do povo do Egito, Jesus vai morrer na Páscoa, que é um sinal de libertação do homem para o pecado. A libertação, a prisão, tudo que prendia o homem para o pecado, na Páscoa ia ser liberto. E aí o contexto é que Jesus está dando uma ordem, os discípulos vão até a cidade e lá vocês vão encontrar um homem, e esse homem vocês vão dizer para ele que o mestre mandou dizer: o meu tempo está próximo e vou celebrar a Páscoa. Preciso celebrar a Páscoa. E eles encontraram uma casa e eles prepararam a ceia. Ali acontece a última ceia. Nessa última ceia, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, Jesus revela para os discípulos que ele vai ser levado, ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores para ser morto. Segundo, ele revela que no meio dos 12 existe um traidor. Na verdade são 4, né? Terceiro, ele revela, ele lava os pés de todos os discípulos. E quarto, ele revela para Pedro, Simão, Quefas, que ele iria negar Jesus. Nessa última ceia, esses 4 episódios acontecem. E aí eu quero que você acompanhe comigo no texto, porque eu preciso mostrar o texto para vocês e que esse texto venha servir de grande aprendizado para nós, que é uma das partes mais importantes do Evangelho. Vamos lá? Mateus capítulo 26, versículo 18. Versículo 18. E ele respondeu: entre na cidade, procure certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os tinha instruído e prepararam a Páscoa. A Páscoa era pães sem fermentos e o novilho, é o cordeiro, macho. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12 discípulos. E quando estava a comer, ele disse: em verdade vos digo
que um de vocês vai me trair. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. 24. Filho do homem tem de ir, como está escrito a meu respeito. Mas daquele que traiu o filho do homem é melhor que lhe seria não ter nascido. Então Judas, que haveria de trair, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomei, esse é o meu corpo. E ainda depois nós vamos dar continuidade, que é a ceia que nós celebramos na igreja. Ele revela que no meio dos 12 existia um que iria trair ele. Fica bem notório para nós, é um fato para nós, principalmente culturalmente, de que nós sabíamos que era Judas Iscariotes. Existia 2 Judas, que é o Judas irmão de Jesus e o Judas Iscariotes, que é o Judas Zelote. E aí, o que acontece é que Jesus revela para eles que existia no meio deles um traidor. E em Atos capítulo 1, revela que Judas, quando traiu Jesus com 30 moedas, comprou um terreno, comprou uma casa, mas não se sentiu bem naquela casa e nem naquele terreno. E depois disso, ele foi viscerado, né? Ele tirou a sua vida por aquilo que ele tinha feito com Jesus. Judas era um Iscariotes, da tribo de Iscários. Essa classe Iscários, eles eram políticos. Eles esperavam Jesus, um rei político, alguém que iria libertar eles do Império Romano. Outrora o Império Romano predominava naquela época, depois de Alexandre o Grande, veio o Império Romano, e o Império Romano melhorou as estradas, melhorou a segurança, mas oprimia o povo judeu. O povo judeu ultra-ortodoxo via o Império Romano como uma afronta. Israel não era liberto, Israel era escravo do Império Romano. Só que eles andavam, o Sinédrio, que era tipo uma assembleia, tipo um STF da vida, só que religioso, era ele que ditava como que iria suceder tais coisas. Era ele que ditava o que devia ou não falar. Ninguém poderia ir contra as leis, ninguém poderia ir contra Deus e ninguém poderia ir contra Moisés. E aí veio esse Galileu dizendo que era filho de Deus, dizendo que escolhia 12 para impactar na nação e que iria derrubar o templo, ia construir um novo em 3 dias, e dizendo que ele não veio quebrar a lei de Moisés, mas fazer com que cada um desses judeus ortodoxos cumprisse essa lei a fio da espada. E aí eles não aceitaram isso e tramaram matar Jesus. Mas na última Páscoa, Jesus assentado na mesa, ele sabia que esse sinédrio, esses homens judeus que queriam matar, iriam escolher um do meio dos 12 para tentar comprá-lo e entregar a Jesus. E aí eles escolhem Judas Iscariotes, esse homem que esperava o Jesus político. E Jesus veio como Jesus, filho, servo de todos os irmãos, humilde. Tanto que ninguém consegue compreender nessa última ceia as próximas coisas que irão acontecer. Jesus revela para os discípulos que existe um traidor, e esse traidor levanta, vai embora, porque fica frustrado, que Jesus revela a ele como um traidor. Só notem, existia um traidor, mas no meio desse traidor existia um que iria negar, e no meio desses outros 10 existia mais 10 que iriam abandonar Jesus, que iriam esconder, de medo. Medo pelo quê? Medo pela cruz.
pior tipo de morte que existia pelo Império Romano era a morte de cruz. Era a morte mais dolorosa. E com medo disso, nos próximos versículos, nas próximas horas, os discípulos vão se esconder pelo fato de ter medo de ir para a cruz junto com Cristo. Mas Jesus diz em Lucas, ele diz aos seus discípulos: todo aquele que quiser vir após mim deve negar a si mesmo. Pedro negou todas as outras coisas. Tomar a sua cruz e me seguir era algo para mais tarde. Não era algo para aquele exato momento. E Jesus sabia disso. Tanto que ele sabia que no próximo versículo ele vai revelar para os discípulos o que estava escrito sobre ele. Versículo 29. Versículo 30, né? Versículo 30. Depois de ter cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está revelando para os discípulos que não só Judas iria embora, mas todos iriam embora. Se o Messias que levantou mortos à vida, se o Messias que curou cegos de nascença, paralíticos de nascença, mulheres com hemorragia, se Jesus que libertou homens de prisões de demônios, se Jesus que curou, perdoou pecados, esse Jesus manso e humilde está revelando para os discípulos que todos irão abandoná-lo, todos irão desprezá-lo. Não só aquele que iria traí-lo, não só aquele que iria negar, mas também todos os outros 10 discípulos. Judas já tem o seu papel definido. E Pedro também vai ter o seu papel definido. E Jesus vai alertar também os outros 10 que vão se esconder. Quando Jesus sonda o seu coração, ainda que a sua emoção e sentimento diga que não, ele olha o seu coração. Deus, quando foi escolher Davi para ser o rei segundo o seu coração, Samuel chegou na casa de Jessé preocupado. Como esse rei deveria ser? E na sua mente já estava predestinado como seria esse rei. Forte, preparado para a guerra, boa estatura, boa formosura. Quando vem Eliabe, ele diz: certamente esse é o rei de Israel. Deus o repreende e diz: não, este não é o rei de Israel. Todavia um homem vê o exterior, eu vejo o coração do homem. Eu vejo e escolho pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. E aí Jesus, sondando o coração de todos, ele revela: o coração de cada um de vocês irá me trair. O sentimento diz que não, a boca diz que não, mas o coração e as intenções que vêm dele diz que sim. Feito por isso, o empolgado, que Jesus apelidou e colocou o nome de pedra, não porque era forte, não porque era resistente, mas sim porque era difícil de trabalhar, é melhor fazer um vaso de barro do que um vaso de pedra. E esse vaso de pedra, chamado Pedro, era difícil de ser trabalhado. E ele diz, no versículo 32, no versículo 33, né? No 32, Jesus diz: mas, depois de ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Fique tranquilo, as ovelhas, vocês vão ser dispersos, vocês vão fugir de medo da cruz. Mas depois eu tenho um compromisso, eu vou ressuscitar e vou encontrar vocês na Galileia. Ao 33, o que Pedro diz? Pedro diz assim: respondeu Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ele faz uma afirmação a qual ele não conhece o futuro. E Jesus vai responder essa afirmação
a qual Jesus conhece o futuro. Mas Pedro, envolvido e entrelaçado pelos seus sentimentos difusos, diz: ainda que todos os 11 te abandonem, ainda que todos aqueles que o Senhor curou, libertou, trouxe a vida, te abandone, eu jamais te abandonarei. Promessas que todos nós fazemos quando nós estamos diante de um vale, diante de um deserto. Prometemos os céus e a terra, tudo conjuramos a Deus. Mas do mesmo modo que Pedro conjura dizendo que não, eu não te abandono, Jesus vai fazer uma outra afirmação dizendo, no versículo 34, Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Mas Jesus respondendo: Pedro, você vai me negar, fica tranquilo. Você vai se envolver com esse sentimento, não vai entender a loucura da cruz, você não vai entender o que está vindo pela frente. Antes que o galo cantar, você vai me rejeitar. Você vai dizer que nunca me viu. Você vai dizer que nunca me conheceu. Você vai dizer que jura de pé junto que nunca ouviu falar desse homem chamado Jesus de Nazaré. As pessoas vão te reconhecer pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar e por lembrar que cada lugar em que eu pisei, você estava lá. Mesmo assim, você vai dizer que jura, que nunca me viu. Vamos para o próximo versículo. 35. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca vou te negar. E de todos os outros discípulos disseram o mesmo. Quando Pedro se levanta dizendo que não iria negar Jesus e que se preciso for ir com ele para a prisão, todo mundo também pega a linha e fala: Jesus, nós vamos para a prisão. Todo mundo confia na sua palavra e não confia na palavra de Jesus dizendo que todos irão me abandonar. Davi escreve: ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Todo o rebanho será disperso. E Jesus repete, dizendo: o pastor de vocês vai ser ferido e vocês vão embora. Eles dizem: não, nós não vamos embora. Irmãos, confie na palavra de Deus. Confie e acredite naquilo que Deus já sabe sobre a sua vida. Deus não está escrevendo a sua história, Ele já escreveu a sua história. Deus não está planejando o fim, Ele já planejou o fim. Deus não está preparando o fim, Ele já preparou o fim. Tudo já está pronto. Efésios diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos elegido, escolhido, cada um de nós. E aí, o próximo ato, no versículo 36, Jesus vai chamar os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Vamos ler só e eu vou contar o resto da história. E foram para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente-se aqui que eu vou ali orar. Jesus vai chamar os 11 porque Judas já tinha ido embora. Com raiva, imagino eu. Com bastante frustração, porque Jesus revelou a sua intenção. Outrora, talvez só ele e Anás e o Sinédrio sabiam do plano, mas Jesus já sabia de todas as coisas. E aí, os 11 sobem para o Getsêmani. O Getsêmani é o lugar onde Jesus revela o seu lado mais humano. É em Getsêmani que Jesus revela não só para os 11 discípulos, mas revela também para a humanidade que a sua alma está angustiada. Ele revela através de uma oração ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim tudo esse processo da cruz. Se possível, passa de mim, Deus, passa de mim tudo o que eu estou próximo a viver nas próximas horas. Mas todavia,
seja feita a sua vontade. A carne dizia, passa de mim, e o espírito, seja feita a sua vontade. E ele dá uma ordem para os discípulos, fique aqui, orando e vigiando comigo, porque é chegado a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores. Mas orem, vigiem comigo, pelejem comigo, porque eu estou angustiado. Eu estou com medo. É o lado humano dele, dizendo, eu estou com medo. Eu estou me sentindo frágil. Eu estou me sentindo quebrado. E é o que vai acontecer na cruz. Vão quebrar suas pernas. Vão quebrar os seus ossos. Vão ferir a sua costela. Vão pisotear. Vão bater na sua cabeça. Vão ferir os seus punhos e tornozelos. Ah, meu irmão. O processo da cruz foi angustiante. E ele sabia disso. Mas quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. E ele diz, Pedro, vocês não puderam pelejar comigo nem uma hora? Tornai, põe de pé e ore e vigie, porque o Filho do Homem está angustiado. E aí ele volta e encontra os discípulos dormindo novamente. Quando ele encontra os discípulos dormindo novamente, ele diz, levanta, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E lá vem uma comitiva de soldados romanos junto com o Sinédrio e junto com Malco, que era um servo de Anás, sumo sacerdote em Jerusalém. E eles vêm e perguntam quem é Jesus. Jesus diz, eu sou Jesus. Aqui está. Quando Jesus diz, eu sou Jesus, aquela comitiva cai no chão. Quando Malco vai chegar diante de Jesus para prendê-lo, Pedro desembanha a espada e corta a orelha de Malco. Um homem que estava andando com Jesus próximo de 3 anos ainda carregava a sua arma. Ainda não tinha deixado totalmente a velha vida. Deixou a velha vida dos peixes, da rede, do barco, da profissão, do dinheiro, mas ainda não deixou 100% da velha vida, que é o orgulho, que é difícil de ser trabalhado. E aí ele desembanha a espada e corta a orelha de Malco. Jesus o repreende, pedindo para que não fizesse isso, e cura a orelha de Malco, coloca ela de volta no lugar. Mesmo que eles estão tentando matar ele, essa pessoa que está tentando prender ele, é cortada ali a orelha e ele coloca ela de volta no lugar. Ninguém entende essa cena, nem mesmo Malco. Talvez tenha chegado a Jesus com o coração raivoso e quando encontra ele, é surpreendido por um corte de um fio de uma espada. E esse mesmo homem que eles vão prender, ele pega a orelha e coloca de volta no lugar. Jesus precisa colocar algumas coisas de volta no lugar. Jesus precisa colocar algumas coisas de volta no seu devido lugar. Amém? Depois disso, acontece o processo da cruz. Eles precisavam achar um crime em Jesus. E aí eles mandam para Anás, Caifás, Pilatos, Anás, Caifás, Pilatos. Fica aquele jogo para tentar descobrir um crime em Jesus, para matá-lo. E aí tiveram uma brilhante ideia de incriminá-lo por blasfêmia, dizendo que ele era o Filho de Deus, uma série de outros fatores, dizendo que ele veio para abolir a lei de Moisés. Mas tudo já estava pronto e predestinado. Quando tudo isso acontece, é colocado uma coroa de espinhos, e aí ele é chicoteado, ele é humilhado, vilipendiado inúmeras vezes, e existe um homem que está acompanhando tudo de perto. De perto assim, né? De longe, na verdade. De perto até que ninguém o reconhecesse. Pedro. Pedro, ele está dentro do palácio e ele vê Jesus sendo açoitado. E a história diz em Mateus, versículo 70 e
versículo 69. Acompanha comigo. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está a falar. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou Jesus outra vez: não conheço este homem. 73. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Ali ele começou a lançar maldições e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Olhem para mim. Primeiro, Jesus dizendo: Pedro, você vai me negar. Ele disse: ainda que todos te abandonem e te levem à prisão, eu vou junto com você e eu não vou te abandonar. Tamo junto. E agora ele vê aquela cena de Jesus chicoteado, vendo aquela cena do processo da cruz com uma haste nas costas, e ele anda por volta ali, ele está vendo Jesus de longe, e uma das criadas reconhece, ele diz: não conheço Jesus. E outra criada o reconhece e agora ela grita para todo mundo: olha, esse homem também estava com Jesus de Nazaré. E agora ele não só nega, como ele também jura. Ele jura que não conhece Jesus. Um homem que sentiu, ouviu todas as coisas que Jesus fez, diz e jura que não o conhece. Agora, Pedro é reconhecido por algumas pessoas que estavam ali e disse: você é um deles. O seu jeito de falar o denuncia. Lembra que eu falei no primeiro episódio que os galileus tinham um sotaque de interior? Um sotaque mais de alguém da roça, mais caipira? E aí Pedro não era galileu, ele era de Betsaida. Porém, o convívio naquela cidade fez com que ele adotasse esse sotaque e nem percebesse. E aí ele não percebeu esse sotaque e ele está conversando com a galera, querendo saber como está o processo da cruz. É aquele que está acompanhando, mas não está acompanhando. É aquele que está do lado, mas não está do lado. É um incerto. Havia só renunciado, mas não queria aceitar, não queria tomar a cruz e seguir Jesus. Ele está acompanhando ali e agora alguém o reconhece e diz: o seu jeito de falar te denuncia. Você não fala como um de nós, você fala como um deles. Que alegria será para nós se alguém dizer que nós falamos como Cristo. Que alegria será para o nosso coração alguém dizer: você se veste como Cristo. Que alegria será para o nosso coração alguém dizer: você certamente é um deles. O seu jeito de andar, falar, de enxergar a vida é igual a deles. E Pedro diz: não o conheço. Judas o vendeu com 30 moedas. Pedro o negou de graça, com medo da morte. Aqui nós vemos a diferença entre remorso e arrependimento. Judas sentiu remorso. Remorso é aquele sentimento que parece muito com o arrependimento. Você sente a presença, chora, faz um escândalo pelo ato que você cometeu, diz que nunca mais vai fazer aquilo, pede perdão, põe o céu de cabeça para baixo, sente o coração amargo. Porém, a diferença é que aquele que sente remorso, ele não vai em direção a Cristo, ele vai em direção oposta. Ele foge com medo do perdão, com medo do juízo. Ele foge. Pedro, outrora,
ele se arrepende. Vamos ler o 75? O último versículo de Mateus 26 diz assim: Então Pedro lembrou-se da palavra de Jesus que tinha dito: Antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. E ao sair dali, chorou amargamente. Chorou copiosamente. Chorou do mesmo jeito que Davi chorou em 1 Samuel capítulo 30, quando ele chega na cidade e as suas esposas foram levadas, todas as esposas, filhos, velhos, anciões, todo mundo foi levado como escravo pelos filisteus. E ali ele chorou muito, muito copiosamente. Pedro também foi no mesmo sentimento. Chorou porque ele tinha negado alguém que já tinha predito que ele iria negar. Quantas coisas o Senhor nos fala que nós vamos fazer e nós não damos tanto crédito para isso. Tantas palavras de precauções que o Senhor nos dá e nós não as preocupamos, não as guardamos. Pelo contrário, achamos que é loucura todas essas palavras. Pois é, Pedro também achava loucura. Mas alguém que sente remorso, ele foge de Cristo, com medo do juízo, da punição. Mas alguém que sente arrependimento, ele vai para diante de Cristo. Não se importa com o juízo, tudo que ele mais quer é o seu perdão. Abra comigo sua Bíblia. João capítulo 21. João capítulo 21. João capítulo 21. No versículo 1. Vou dar o contexto para vocês também da mesma forma. Depois que Jesus é crucificado e ele diz: Pai, está consumado, está pronto, paguei a dívida do perdão, o pecado, agora o perdão os alcançou. José de Arimateia, junto com João Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite, eles pegam o corpo de Jesus, pedem autorização a Pilatos. José de Arimateia certamente era rico, porque eles vão levar Jesus para ser sepultado em uma tumba, uma caverna. E nessa caverna só quem tinha condição financeira. Então eles preparam o corpo de Cristo, embalsamam o corpo de Cristo, enfaixam o corpo de Cristo. E lá eles preparam José de Arimateia e Nicodemos. E nesse corpo de Cristo, aqui tem um único detalhe. Vou te explicar qual que é o único detalhe. Primeiro, o judeu não toca em um morto. Não, pastor, não toca em morto. Porque ele se considera impuro se tocar em um morto. E agora nós vemos acontecendo o quê? É lei que não poderia se tocar em gente morta. Jesus tocou inúmeros mortos. Inúmeros. Filha de Jairo, Lázaro, inúmeras pessoas foram ressuscitadas. E agora José de Arimateia, junto com Nicodemos, um rabino, um professor da lei, estão embalsamando o corpo de Cristo, tocando nele. E colocam ele dentro da caverna. Passam-se 3 dias. Maria vai até essa caverna e ela encontra a pedra que ficava sobre aquela caverna removida. E ela encontra essa pedra removida e ela automaticamente já pensa: roubaram o corpo do Mestre Jesus para fazer magia negra, para fazer feitiços, para guardar em museus, alguma coisa assim. E ela tem esse medo e começa a chorar, e o anjo diz para ela: mulher, vai embora. Aquele que estava morto ressuscitou. Vá e diga aos discípulos. E ela foi contar aos discípulos, trouxe eles para a caverna, para a tumba, viu que a pedra estava removida e ninguém o encontrou, e ele foi embora.
Mas ninguém tinha esperança que Jesus tinha ressuscitado a não ser Maria. Ninguém mais. Agora, eles estão sentados dentro da casa com medo, não sabem o que fazer, não sabem onde está Jesus, tudo está em ruína. Eles têm uma visão de um espírito entrando na casa, aonde Tomé duvida e pede para lhe mostrar as mãos, os punhos, e vê que era Jesus e estava furado. Mas era só uma visão. E Jesus sai em meia parede. Mas agora em João capítulo 21, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou mais 40 dias. Em João capítulo 21, no versículo 1, eu quero que você lê comigo. E você vai ver como a misericórdia de Deus nos encontra. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos na margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Nataniel, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram: não vamos consigo. Nós vamos consigo. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Olha para mim. No versículo 3, quando Pedro diz assim, eu vou pescar, ele não só estava dizendo assim, eu vou pescar para relaxar, para descansar, espairecer a mente. Não, ele estava dizendo, eu vou voltar para a minha velha vida. A vida de Lucas capítulo 5, quando Jesus encontrou que ele era pescador, era empresário, tinha barcos, tinha sócios. Ele estava dizendo, eu vou voltar para aquela vida porque essa não dá mais. Foi muito legal esses 3 anos, nós vivemos uma aventura, nós andamos sobre as águas, nós vimos mortos sendo ressuscitados, paralíticos andando, Jesus perdoando pecados. Foi maravilhoso, foi bacana, mas vamos voltar para a vida real, que é a vida de pescador. E ali, quando ele toma essa decisão, ele leva todos os outros 10 discípulos. Os 10 vão atrás dele e eles vão pescar. Todo mundo volta para a velha vida. E aí o que me chama a atenção é que quando eles tentam voltar para a velha vida, eles se deparam com o mesmo cenário na qual a vida velha eles estavam. Na vida velha a qual eles estavam, em Lucas capítulo 5, eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E agora em João capítulo 21, quando eles dizem que foram pescar, naquela noite, no versículo 3, mas naquela noite nada apanharam. Sabe quem apareceu em Lucas 5 quando eles não tinham pescado nada e disse, volte mais para trás e lança a rede no lado direito do barco? Jesus, o Nazareno. Agora em João 21, quando eles foram pescar e nada pegaram, sabe quem aparece novamente? O Nazareno, ressuscitado. Versículo 4. Ao amanhecer estava Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. E disse-lhe, atire a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E eles atiraram. E não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantia de peixes. Mas, versículo 7, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. João disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ao lhe ouvir, disse isto. Ao ouvir isto, vestiu a capa, pois tinha tirado, e lançou-se no lago. Viu a diferença daquele que sente remorso pelos seus pecados, mas não o abandona, para aquele que peca, mas se arrepende? Aquele que se arrepende, abandona e vai em direção a Cristo. Não foge. Abandona os pecados e vai em direção a Cristo. Pedro, quando João disse, Pedro, é Jesus que está lá na margem da praia gritando para a gente lançar rede, é Jesus. Quando Pedro reconhece, ele pula nas águas e vai em direção de Cristo.
E quando ele chega lá na praia, os discípulos chegam na praia, algo é muito importante. No versículo 2, versículo 5, Jesus está na margem da praia dizendo: tem alguma coisa de comer? E eles estão lá no mar, 40 metros de distância, lá no mar de Tiberíades, 40 metros de distância. Eles gritam: não, nós não temos nada para comer aqui. Aí Jesus, na margem da praia, diz: vai um pouco para trás e lança a rede do lado direito do barco. E eles lançam a rede e pegam os peixes. Mas quando eles chegam na praia, sabe o que tinha? Versículo 8. Versículo 9. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Eles viram uma fogueira. Eles viram peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Eles estão pescando, não pescam nada. Jesus manda eles pescar. E quando eles encontram Jesus, Jesus já está com fogo, o peixe sobre a brasa e pão. Tudo pronto. A maneira que Jesus vai resgatar eles de novo é a maneira que eles viviam, com pães e peixes, pescadores. Eles estavam na praia. E aí Jesus diz ao seu discípulo: traz os seus peixes aí, vamos compartilhar, vamos fazer uma comunhão. Se existe um momento em que dá para falar que a igreja nasceu, é que a igreja não nasce antes de Jesus ressuscitar. A igreja só pode nascer depois que Jesus ressuscita. E depois depois de Jesus ressuscitar, eles vão participar de uma comunhão. A igreja é isso. Deus e os filhos participando de uma comunhão, sendo um só. E aí, Jesus encontra Pedro, tira ele do meio dos 10 e vai conversar com eles porque existe um problema para ser discutido. Tem um problema para ser solucionado. Tem um pecado para ser perdoado. E no próximo episódio eu vou falar sobre esse perdão e vou falar também dos ministérios que Pedro fez, de tudo aquilo que agora, quando Jesus literalmente o encontrou, e ele encontrou Jesus, porque em Lucas 5 Jesus havia encontrado, mas Pedro não tinha encontrado Jesus. E agora, depois de Jesus haver ressuscitado, da ressurreição, Pedro também encontra Jesus. Amém? No próximo episódio eu vou falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda para alguém que está precisando estudar a Bíblia, aprender um pouco mais de Cristo. E curta, compartilha, comenta. E é sempre um prazer compartilhar a palavra pura, simples de Cristo. Te vejo no próximo episódio.